Olá, amados professores, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal Betel Kids. Eu sou tia Jana e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Saber Mais, Pretinho de 9 a 11 anos, com o tema Cartas às Igrejas. Isso mesmo, e hoje na lição de número 2, qual o maior de todos os dons? Vamos descobrir qual é o maior de todos os dons. E como sempre digo, trabalhando o texto do dia, sempre na Palavra de Deus, vamos abrir aí a Palavra de Deus para lermos 1 Cartas aos Coríntios 14:1, que diz assim: portanto, esforce-se para ter amor. Isso mesmo. E aí, vamos para a nossa sugestão. Lembra que eu comentei com vocês na nossa primeira lição que deverá vocês aí confeccionar um grande celular numa caixa de papelão, né? E já expliquei o porquê dessa caixa de papelão, porque no final do nosso trimestre vamos ter surpresas, e levar envelopes coloridos. E deverá anexar aqui com feltro e pedir uma criança que vá à frente, retire a carta do feltro e leia o versículo do dia, o texto do dia para toda a classe. Após a leitura, tem um comando nesse trimestre, que é o que? O nosso quebra-cabeça. Isso mesmo. Você vai escrever o texto do dia e colocá-lo num quebra-cabeça e a criança deverá montar este quebra-cabeça e aí compartilhar com toda a turma o texto e repetir várias vezes para que possa aí fazer a memorização do versículo. Vai ser bem legal e interessante e a cada aula você poderá trabalhar com uma criança diferente, ok? E trabalhando a lição, o nosso texto bíblico hoje se encontra lá na primeira carta aos Coríntios 12, capítulo 12 e o capítulo 14. Isso mesmo, que você também deverá ler aí com a sua turma. E no Saber Mais, professor, você sabia que a carta aos Coríntios tem por tema problemas da igreja e suas soluções? Isso mesmo, se tem problema tem que ter solução, não é mesmo? Se destacando, em geral, sobre a unidade da igreja como o corpo de Cristo. Outro também destaque é do ensino do apóstolo Paulo sobre divisões, ceia do Senhor e os dons espirituais. E hoje, professor, nós falaremos sobre os dons espirituais. Uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se é através da variedade de dons espirituais concedidos aí aos crentes. Exatamente, você pode conferir lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Essas manifestações do Espírito visam a edificação e a santificação da igreja, que se encontra lá em 1 Coríntios 12, 7. Edificar, professor, no grego, significa oikonomio. Isso mesmo, significa fortalecer, promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Então, deixe isso bem claro aí para as suas crianças. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo, através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados para que não se conforme com este mundo, como está escrito lá em Romanos 12, de 2 a 8, mas edificados na santificação, no amor a Deus e também no bem-estar do próximo, na pureza do coração e numa boa consciência e numa fé sincera. E aí você poderá ler ali com eles 1 Coríntios 13 todo, Romanos 8, 13, 14 de 1 a 4 e também Gálatas 5, do 16 ao 26, juntamente aí com Efésios 2, 19 e 22, de 4, 11 a 16 e Colossenses
3,16. E para finalizar, eu achei muito lindo esse texto, né? Que se encontra lá também na primeira carta de Timóteo, 1,5, muito lindo, vale a pena você ler, ok? E a sugestão da nossa dinâmica é uma brincadeira do jogo da velha, isso mesmo, uma brincadeira do jogo da velha. O que nós vamos precisar para fazermos essa brincadeira? Vamos precisar aí de uma cartela de papelão de ovos e tampinhas de garrafas, ok? Pode ser de refrigerante, de sucos, enfim. Formule perguntas referente à lição de número 2, divida a turma em 2 grupos e comece a brincadeira. Ganha quem completar a fileira na horizontal ou na vertical. Todos do grupo deverão participar e ajudar. Quanto mais caixa você tiver, mais você poderá dividir a turma para fazer aí esta brincadeira que vai ser bem legal e eles vão ter como fixar mais ainda aí a lição, ok? E para finalizar, né, temos aí mais uma sugestão de professor para professor. É, isso mesmo. Não esqueça de ler lá as sugestões que tem lá, que são muito boas. E na lição de número 2, nós estamos aí falando sobre testemunho, professor. E eu só vou deixar aqui uma frase e um texto bíblico para você refletir. E a frase é, professor: não basta sermos mensageiros de Deus para a vida dos outros, se não formos com a nossa vida o testemunho da sua mensagem. Então, professor, esta frase é do Anderson Castro e eu achei ela muito interessante para compartilhar aí com você. E o texto para você meditar sobre esta palavrinha testemunho se encontra lá em 1 Timóteo 3,7. Mais detalhes é só você ler na nossa revista aí, Betel de Professor para Professor, que está muito interessante, ok? Bom, professor, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, do nosso QR Code para acessar o site da Editora Betel e conferir lá o nosso Pio Kids, Programa de Incentivo à Leitura. E isso mesmo, lembrando que missão dada é missão cumprida. Essas missões se encontram no verso do nosso encarte e lá no nosso site você poderá baixar a nossa cartela de pontuação e a nossa cartela de selos, ok? Para poder estar aí durante a semana trabalhando com o Pio Kids, com as suas crianças, com os seus alunos, tá bom? Bom, eu fico por aqui, aguardo vocês na próxima pré-aula. Fiquem todos na paz de Cristo.